Começando mais um teste aqui no canal, e esse é especial porque chegamos ao carro de imprensa número 100. Essa aqui é a Chevrolet S10 Z71. Esse aqui, sendo o nosso teste de viagem, nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com ela para testar na prática quesitos como o desempenho, o consumo de combustível, isolamento acústico, é lógico, o conforto. Será que ela pula demais quando está vazia? A gente vai falar de direção, de freios, vamos falar de tudo para entender se ela é uma boa picape para você pegar estrada. Ela tem alguns recursos do sistema ADAS que a gente vai falar num vídeo separado para que a gente possa detalhar cada coisinha, como eu sempre gosto de fazer aqui para vocês. Vamos mostrar um pouco do interior, que eu acho muito bonito, por sinal. Tá pegando um sol do caramba aqui, né? Mas vamos lá então testar essa picape na prática. Vamos agora pegar a estrada aqui com a S10 Z71 e por isso estou resetando o trajeto 2 para a gente conferir como que vai ficar a média de consumo 100% rodoviária. Lembrando que ela está abastecida com diesel, que é óbvio, mas está aqui com o ar-condicionado ligado. E infelizmente não temos modos de condução nessa picape. Não tem um Sport, um Eco, um individual, muito menos, né? Algo nesse sentido. Por conta disso, tá no normal, que é o normal. Mas estamos com a tração, logicamente, em 4x2, até porque no sistema de tração aqui da S10, você só pode usar o 4x4, tanto alto quanto reduzido, em pisos de baixa aderência, terra, lama, areia, neve, alguma coisa nesse sentido, tá? Não usem no asfalto, não vai dar certo. E vamos começar então falando justamente do conjunto mecânico, como eu sempre gosto de fazer. A gente tem em todas as versões da S10 um motor 2.8 Duramax, um turbo diesel de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós, pelo menos nas versões automáticas, 207 cavalos de potência com 52 kg de torque. São números bastante bons perto da concorrência, pelo menos da maioria das rivais aqui da S10, né? A gente vai conferir o desempenho saindo do pedágio, depois do nosso teste de consumo, e aí a gente vai ver se ela anda bem ou não. Junto com esse motor, antes a gente tinha uma transmissão automática convencional de 6 velocidades, mas a Chevrolet atualizou esse ponto e traz uma transmissão automática agora de 8 marchas. E a tração, como eu disse para vocês, nós estamos usando ela em 4x2, onde é prioritariamente traseira. Você tem um 4x4 onde ele fica integral, né, o 4x4 alto, então ele vai distribuir a tração entre a dianteira e a traseira o tempo todo, e ainda o 4x4 reduzido. Agora, infelizmente, essa picape não tem um bloqueio do diferencial, nem dianteiro, nem traseiro, nem mesmo o central. E você está assistindo esse vídeo até esse momento, então já deixa o seu like aqui embaixo, porque é de graça e com certeza ajuda muito o nosso canal. Se você quiser apoiar a gente ainda mais, você pode fazer um comentário pago através da função Valeu Demais, que fica aqui embaixo também na aba dos comentários. E aí o seu comentário ainda fica em destaque ali para todo mundo ver. Agora eu quero falar para vocês sobre isolamento acústico e o preço do carro. Vamos começar pelo valor. Essa é a versão Z71, que está 2 abaixo da versão top de linha. Então depois dessa aqui, que tem uma pegada visual mais esportiva, não muda nada em relação à suspensão mecânica e etc, tá? É só visual mesmo, mas eu acho muito bonita. Enfim, a gente tem depois dela a LTZ, que é mais recheada em questão de equipamentos, e acima dela tem ainda a High Country, que é basicamente a mesma lista de itens de série, porém com visual um pouco mais refinado também. Essa aqui, a Z71, na linha 2027 já, ela custa R$ 325.300 arredondando. É bastante coisa, hein? As picapes estão absurdamente caras aqui no Brasil. E olha, perto de algumas concorrentes, você vai achar a S10 até barata, porque tem a Amarok passando de R$400 mil. Agora, falando sobre isolamento acústico, eu posso dizer que eu achei bom aqui nessa picape. Hoje está bastante vento, e aqui na rodovia dos Bandeirantes ela é um pouco aberta, né? Então a gente sente ainda mais o vento. Mas usando o carro no dia a dia, para uma picape média, que ela é mais alta, ela cria uma barreira maior em relação ao vento e etc. Eu gostei do isolamento acústico aqui da S10, achei ele bem trabalhado.
Não é de carro premium, é lógico, né? Mas é bom sim pro segmento. Inclusive, em relação à motorização, você escuta muito pouco. Mesmo na cidade, com os vidros fechados, ela isola muito bem esse quesito. Mesmo o diesel sendo mais barulhento, como a gente já sabe desde sempre. Só quando você acelerar mais, que aí você vai ouvir um pouco mais, e a gente vai mostrar isso também depois do pedágio. Falo agora para vocês sobre direção e suspensão. O acerto de direção eu achei bastante bom. Ele até é bastante direto para uma picape, digamos assim, ele aponta bem. E lógico, a picape balança, porque ela é alta, ela é pesada, ela é grande, mas a direção não te passa uma sensação de insegurança, isso eu achei bem legal. E agora a direção é elétrica, né? Há um tempo a S10 tinha direção hidráulica ainda. Sobre suspensão, eu acho que já poderia ser um pouco melhor em relação às rivais mais modernas. Se a gente pegar, por exemplo, uma Hilux, eu acredito que esteja até menos confortável do que a S10. Mas aqui ainda a gente sente aquela brutalidade de uma picape. Então, passou por desníveis, até nesses menores aqui a gente já sente dar uma balançadinha, uma vibrada. Ela pula um pouquinho. Quando você passa por desníveis um pouco maiores, você chacoalha muito aqui dentro. E isso a gente conhece das picapes há muito tempo. Então, para muitas pessoas não vai ser um problema, tá tudo certo. Talvez tenha gente até que goste disso. Mas, quando a gente pega uma Ranger, uma Triton, até acho que uma Titano, elas são mais macias, elas pulam e vibram menos. E como a S10 tem um projeto já um pouco mais antigo, é a mesma desde 2012, se eu não me engano, ela está um pouco desatualizada nesse quesito. Dizem que melhorou muito em relação à linha anterior, depois que teve essa reestilização, né? Eu não cheguei a testar a linha antiga, andei, mas faz muitos anos. Mas acho que sim, perto de algumas rivais mais recentes, mais modernas, ela fica devendo sim em conforto, embora não seja algo horrível, tá? Eu falo agora para vocês sobre o consumo de combustível. E o primeiro ponto que a gente sempre diz é o peso do carro, porque está diretamente associado. Eu tô com ela aqui vazia, só eu dentro do carro, que já é bastante peso, mas sem carga na caçamba e poucas coisas de objetos aqui dentro, né? Então não adiciona tanto peso assim. E sobre o peso em si, em ordem de marcha, né, da picape, a ficha técnica que eu recebi diz um peso diferente, mas eu vou seguir o que está no manual da linha 2026. Fala que essa versão Z71 pesa 2.188 quilos. Eu achei um pouco pesada, porque a gente testou, por exemplo, a Titano Ranch aqui no canal, que foi lançada mais recentemente aqui no Brasil, e ela pesa, na versão top de linha, 2.150 quilos. A Triton, que é uma picape bem mais moderna, né, a geração é muito mais nova, pesa 2.130 quilos, é até mais leve. Então quase 2.200 aqui na S10 achei um pouquinho elevado, mas nada que seja absurdo também, tá? A diferença não é assim extrema, ainda mais para uma picape. Agora, sobre o consumo de fato, primeiro eu cito o número do Inmetro, que fala pra gente que na estrada essa picape faz, logicamente com diesel, 11,1 km por litro. Mas vamos ver qual será o nosso resultado. Chegando aqui no pedágio, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, e eu destaco para vocês que foram 24,5 km rodados. Não mostra tempo, não mostra velocidade média, mas o consumo aqui marca 13,6 km por litro, acima dos 11,1 do Inmetro, mas abaixo de algumas rivais que conseguem ser ainda mais econômicas. Ainda é bom esse consumo, mas algumas picapes mais modernas, mais recentes, conseguem ser ainda mais econômicas. Vamos ao nosso teste de desempenho. Eu vou colocar aqui em mais ou menos 30 por hora. Vamos lá, pé no fundo. Demorou um pouco para reduzir, não mostra a marcha que está engatada. Vamos ver se dá tempo da gente chegar no 120. Vamos lá, 120. E aí, hein? Já comenta aí o que vocês acharam desse desempenho. Eu coloquei aí na tela para vocês o tempo estimado, tá? Não é 100% preciso, mas mais ou menos de 30 a 120. Mas a impressão que eu tive é que é uma picape que realmente anda bem, ó. 110 pé no fundo, 120. Eu acho que ela tem um torque interessante, são 52, como eu disse, acima de várias concorrentes, abaixo de algumas também, tá? Mas, por exemplo, a Amarok e Ranger, que são V6, tem um torque superior. Mas, se eu não me engano, das 4 cilindros ela tem o maior torque e talvez até a maior potência, são 207 cavalos.
A Triton, que a gente testou aqui recentemente, tem 205 cavalos, é quase a mesma coisa, mas tem 47,9 de torque, um número consideravelmente abaixo. Não é uma picape que vai te impressionar no desempenho, então, como eu disse, não vai andar igual uma Ranger V6, nem mesmo como uma Amarok V6, muito menos, né? Que a Amarok é a que mais anda até hoje. Fora a Ranger Raptor, é lógico, né? Que aí é um segmento um pouco diferente. Mas ela anda bem, ela não deixa você passar sufoco. Então vamos reduzir aqui para 100. O modo Sport seria legal para deixar a rotação mais alta já, né? Mas 100 pé no fundo, 110, 120. Lembrando que estamos com o ar-condicionado ligado, que rouba um pouco de potência da motorização. E estamos também numa subida. Lógico, uma picape sendo pesada na subida, por mais que esteja descarregada aqui, realmente é um ponto que prejudica. A gente testa dessa forma porque é uma situação real, né? Você vai precisar fazer ultrapassagens nesses momentos também, não só quando é favorável, né? 110, vamos lá, pé no fundo. Ela reduz até rápido, né? E já chegou ali nos 120. Agora, esse torque, quando você precisar colocar a carga na caçamba ou puxar um reboque, ele vai sim fazer diferença e vai deixar o carro um pouco mais ágil, vai fazer ele sofrer menos quando tiver bastante carregado. Então sim, eu gostei aqui do desempenho da S10 Z71. Enquanto em alguns pontos ela deve, por ser um projeto mais antigo, na motorização não. A Chevrolet fez um trabalho bem legal para essa motorização que eles chamam de Duramax 2.8 diesel. E realmente está condizente com o mercado atual. Mais uma aceleração, vou diminuir aqui para 105 mais ou menos, hein? Vamos lá, 105, pé no fundo. Ó, 110, 115, 120, já passou de 120 na verdade. Vou aproveitar esse momento para falar um pouco sobre como é dirigir a S10 Z71. Eu sinceramente acho um ponto muito bom, vou considerar o prazer ao dirigir como um ponto positivo. Porque ela não cansa rapidamente, os bancos são bem confortáveis, a direção em si é bem calibrada. A suspensão aqui na estrada ela praticamente não pula, né? Só em desníveis um pouco maiores que você sente a vibração. Na cidade talvez você canse um pouquinho mais por pular assim quando está vazia, né? Igual estamos agora. Mas no geral é uma picape bem gostosa de dirigir. O escalonamento aqui das 8 marchas também é bom. Você não sente esse 10 segurando muito as marchas ou passando sem necessidade. Então realmente gostei de dirigir essa picape. Vamos conferir agora como que ficou o consumo do trecho inteiro de estrada, agora considerando as aceleradas que a gente deu. Mantive o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E é uma pena que você não tenha muitas informações aqui em relação ao trip. O legal é que você pode ver através da multimídia, além do painel, mas enfim, só mostra a distância e o consumo. Foram então nesse trajeto 2, 100% de estrada, 37,1 km e 13,2 km por litro. Não reduziu basicamente nada, né, antes da gente acelerar. Então, sim, para uma picape média é um bom consumo. Mas a gente já testou, por exemplo, a Triton, que conseguiu ser bem mais econômica, né? Vamos depois tentar testar as outras picapes também, para conseguir ter uma comparação ainda maior e melhor. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre viajar com a Chevrolet S10 Z71 é que ela é uma boa picape para isso. É gostosa de dirigir, tem um bom desempenho. O consumo na estrada vocês viram que é bom, embora não seja o melhor da categoria, tá? Mas não é ruim também. Mas fica devendo um pouco em quesito conforto. O espaço interno, por ser uma picape média, eu acho até bom. Depois eu vou mostrar melhor na avaliação completa para vocês. Mas a direção é bem acertada, o sistema de som está na média da categoria. Longe de ser ruim, mas também longe de ser o melhor. Então, acho que sim, a S10 Z71 é uma boa picape para você pegar estrada. Principalmente se você gosta desse estilo um pouco mais rústico de picape e não tanto aquela sensação de SUV. Eu quero mostrar agora para vocês como que ficou a média de consumo desde São Bernardo do Campo, então incluindo o trecho de cidade lá em São Bernardo, cidade em São Paulo, cidade em Jundiaí, enfim, o trecho completo, tá? Eu deixei a picape ligada porque, infelizmente, você tem que ligar o motor para conseguir ver as médias de consumo, o que para mim não faz sentido algum. Até para mexer no painel, qualquer coisa que você quiser, exceção da multimídia, né, você tem que ligar o motor. Então eu anotei assim que a gente chegou para ficar
é mais fácil, né? Até porque a gente manobrou aqui e o número foi abaixando. Estava em 79,4 km, assim como mostra, mas assim que a gente chegou estava em 13 km por litro. Vocês podem ver que eu anotei aqui, ó. Agora já baixou um pouquinho para 12,9. E eu acho que é sim uma boa média de consumo para uma picape média. Não é a melhor que tem, a Triton, por exemplo, foi mais econômica, vocês podem assistir o vídeo de viagem, mas também não é um consumo ruim. E eu espero que você não saia desse vídeo sem deixar a sua opinião nos comentários. Comenta o que você achou sobre a Chevrolet S10 Z71. Você compraria essa picape na faixa de R$325 mil? O que você achou das médias de consumo, do desempenho? Comenta tudo aqui que eu quero ter essa conversa com vocês. E é lógico, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com essa picape e também com todas as outras que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.